Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fernando Tassoni, eu leciono História e Geografia e logo quando eu iniciei a minha carreira de professor, eu busquei maneiras de promover o ensino inclusivo. O nome desse projeto é Explosão de Conhecimento, Ensino Inclusivo de Vulcanismo com cartas no estilo super trunfo, e essa proposta de ensino do vulcanismo foi aplicada no Instituto Federal do Sul de Minas, campus Poços de Caldas, por meio de um baralho que nasceu a partir da observação, porque eu notei que durante o intervalo muitos alunos se reuniam no pátio do colégio para jogar Uno, que é um jogo de cartas muito popular entre os jovens, no qual o objetivo é ser o primeiro jogador a ficar sem cartas na mão. E eu me lembrei que quando eu era criança, eu e minha turma, nós também jogávamos bastante um outro jogo de baralho chamado Super Trunfo, que era uma versão do Top Trumps britânico e que no Brasil foi produzido pela Grow e que se tornou muito popular, sobretudo entre as décadas de 1970, 1980 e 1990. Esses jogos eram basicamente baralhos multitemáticos que traziam temas variados como automóveis, países, super-heróis, enfim. Todas essas cartas apresentavam características que podiam ser comparadas, como, por exemplo, potência, velocidade, preço, enfim. E o vencedor é aquele que possui a carta com a pontuação mais alta. Então o que eu fiz foi adaptar essa ideia para criar um tipo de jogo muito inspirado no Super Trunfo, mas com uma temática inédita que é o vulcanismo. O vulcanismo é um tema de extrema relevância dentro do currículo escolar, porque ele possibilita uma compreensão mais ampla dos processos geológicos, dos processos ambientais do planeta. Então, com o uso do baralho, eu passei a ensinar conceitos como tipos de vulcões, índice de explosividade vulcânica e de outras características geográficas. Aliás, é bom deixar claro que qualquer tipo de informação quantitativa ou comparativa pode ser ensinada através desse método. Então, para trabalhar o baralho na inclusão, eu tentei criar cartas que fossem visualmente atraentes e que trouxessem informações detalhadas e interessantes. Então, o projeto foi pensado para, sobretudo, engajar os estudantes em uma dinâmica que pudesse ser, ao mesmo tempo, competitiva e colaborativa. E os resultados alcançados foram surpreendentes. Então, com o tempo, os próprios alunos foram me dando feedback e eu incorporei uma série dessas sugestões. Veja, por exemplo, inicialmente as cores das cartas eram pastéis e eu substituí por uma paleta bem mais vibrante, com ilustrações claras, com uma diagramação intuitiva. Nós chegamos a fazer até uma versão em braille para incluir as pessoas com deficiência visual. Então, essa possibilidade de interagir com o conteúdo de diferentes formas, de maneira multifacetada, eu diria, ou seja, visual, tátil, textual, promoveu o engajamento e fez com que os alunos tivessem acesso ao jogo, independentemente das suas condições, né? Uma outra vantagem é a possibilidade de customização dessas cartas. Os professores podem adaptar os conteúdos, seja incluindo informações adicionais ou simplificando essas informações de acordo com o nível da turma. Então, como eu disse há pouco, naquela época os resultados apresentados no projeto superaram em muito as expectativas, porque os estudantes não só compreenderam os conteúdos, mas também se envolveram, se socializaram, se incluíram. Obviamente que inicialmente muito mais pela curiosidade, mas depois as coisas se desenrolaram de uma maneira muito orgânica, que fez do nosso ambiente escolar um meio muito mais é, solidário, eu diria. Então, para concluir, eu acho que o uso dessas cartas no estilo do super trunfo para o ensino, nesse caso do vulcanismo, mostra que às vezes a criatividade fala muito mais alto do que a limitação de recursos. E por favor, não me entendam mal. Eu não estou dizendo de maneira alguma que os recursos financeiros não são importantes. O que eu quero dizer é que a gente precisa trabalhar com a realidade que está posta e se adaptar a essa realidade.
Eu acredito firmemente que é possível promover a inclusão através de práticas pedagógicas que, se não são de fato novas ou revolucionárias, são possíveis e necessárias. E que a gente, com iniciativas simples, ah, nós podemos impactar de maneira significativa a educação dos nossos alunos. Meu trabalho era isso, pessoal. Meu trabalho era esse, né? Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela gentileza de vocês e eu estou aberto para questionamentos.